Olá, boa tarde. O Senado vai votar pelo sistema remoto o decreto de calamidade pública editado pelo governo para o enfrentamento do coronavírus. A repórter Carla Benevides está ao vivo e tem mais informações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores da TV Senado. O governo deve enviar a qualquer momento o decreto, aqui para a Câmara dos Deputados, o decreto pedindo ao Congresso Nacional o reconhecimento do estado de calamidade pública. Se for aprovado, na prática, o que esse decreto permite é que o governo possa gastar mais nas medidas de combate à disseminação do novo coronavírus. Não será necessário, portanto, o cumprimento da meta fiscal deste ano, que já admitia um déficit de 124 bilhões de reais nas contas públicas. O decreto será votado primeiro pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado Federal e o quórum é de maioria simples. O decreto de calamidade pública vai ser recebido na Câmara dos Deputados como projeto de decreto legislativo e vai ser votado nas duas casas, sequencialmente, primeiro na Câmara, depois no Senado, por maioria simples, né? E o regimento interno prevê prioridade máxima para esse tipo de matéria. Então, acredito que rapidamente as duas casas devem deliberar. A votação desse decreto de calamidade pública já deve ser feita pelo novo sistema de votação remota. Hoje pela manhã, vários setores aqui do Senado se reuniram, fizeram testes, simulações e esse sistema também pode ser utilizado para a votação de medidas provisórias. Há várias MPs tramitando aqui no Congresso Nacional, o prazo delas continua contando e se elas não forem votadas, vão perder a validade. O prazo de medidas provisórias é constitucional, né? E ele só suspende no recesso, cujas datas também são definidas na Constituição. Então, qualquer mudança nisso exigiria uma PEC, o que não está no panorama. Então, as medidas provisórias ou serão votadas por esse sistema remoto ou ameaçarão cair mesmo por decurso de prazo, caso não cheguem a condições de serem deliberadas no plenário a tempo. O sistema de deliberação remota deve ficar pronto amanhã e já poderá ser usado na próxima quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa medida em caráter excepcional vai permitir a votação à distância de matérias urgentes, de plenário e de comissões. Poderão participar e debater até 600 pessoas, que terão acesso por telefone celular ou por computador de mesa. Esse sistema servirá apenas para contingências, casos de guerra, pandemias como a do coronavírus ou outras situações que inviabilizem a presença de senadores aqui no Senado Federal. Será um único item de pauta e a sessão poderá durar até 6 horas. A votação será nominal e esses debates e votações poderão ser acompanhados ao vivo pela rádio e pela TV Senado. Esse sistema deverá ser usado pela primeira vez na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que fará a leitura do relatório da PEC emergencial, reunião que foi remarcada para a próxima quarta-feira, dia 25. A deliberação da mesa, sob orientação do presidente, senador Davi Alcolumbre, é no sentido de permitir que os senadores que estejam em várias cidades pelo Brasil afora, nos seus estados, na impossibilidade de estarem aqui em Brasília, possam se manifestar de modo deliberativo em determinados temas considerados urgentes, de modo virtual. Esse modo virtual se dará da maneira completa. Nós teremos discussão, apresentação, nós teremos encaminhamento, nós teremos eventualmente discussões maiores ou menores, em sessões que terão um tema único e que serão convocados nas comissões ou no plenário do Senado pelos respectivos presidentes dos colegiados ou do Senado Federal. A matéria, portanto, foi aprovada pela mesa e nós já teremos a possibilidade já na semana que vem, a CCJ, de acordo com a orientação que eu recebi de sua presidente, senadora Simone Tebet, de fazer a primeira reunião com a presença física dela aqui. Ela estará necessariamente a necessidade do presidente estar em Brasília, o presidente daquele órgão, daquela reunião estar em Brasília, no Prodasem, acompanhando isso, e os demais senadores presentes podem estar virtualmente ou fisicamente em Brasília. Em um ano normal, a terceira semana de março estaria bombando nas comissões do Senado. Mas em tempos de coronavírus, não foi o que aconteceu. Das 23 reuniões previstas, apenas uma foi realizada. A primeira reunião da semana seria da Comissão de Direitos Humanos na segunda-feira. Mas a audiência pública sobre cultura foi adiada. Na terça, das 13 reuniões previstas,
11 foram canceladas, uma adiada e somente uma realizada, a da Comissão Mista da Medida Provisória do Contrato Verde-Amarelo. O relatório foi aprovado e deve ser examinado agora pelos plenários da Câmara e do Senado. Para hoje, das 6 reuniões previstas, 5 foram canceladas e uma adiada. E as 3 reuniões marcadas para amanhã estão canceladas. A crise opôs a urgência do governo e a ameaça do vírus. O primeiro item na pauta da Comissão de Constituição e Justiça de hoje era justamente uma proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC emergencial. Ela trata do controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. A PEC pode ser emergencial, mas o risco de pandemia não respeita o protocolo parlamentar. Sem reunião, pauta parada. A exceção da comissão da MP do Contrato Verde-Amarelo não se repetiu em outras comissões de medidas provisórias. Tanto a da MP 910, que trata da regularização fundiária, quanto a da MP 908, que prevê o auxílio emergencial financeiro para os pescadores que sofreram com as manchas de óleo nas praias, deveriam ter votado o relatório esta semana, mas nem sinal de reunião. Ambas as MPs estão em regime de urgência. Vamos ver agora o que os senadores estão dizendo no Twitter. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reforça o papel da casa no combate à pandemia. O decreto de calamidade pública por conta do Covid-19, que o Executivo enviará para ser analisado pelos parlamentares, é sem dúvida uma medida importante para a flexibilização de mais recursos para o atendimento à nossa população. O regimento determina a prioridade máxima para a sua tramitação. Reafirmamos a responsabilidade do Parlamento brasileiro na luta contra o Covid-19. O regimento, a senadora Cátia Abreu, também. Qual o plano para as favelas com relação ao corona? Temos que pensar rápido a respeito, difícil impor distanciamento das pessoas. O senador Paulo Paim. O governo se aproveitou da situação em que parlamentares acima de 65 anos, em grupo de risco, com diabetes e pressão alta, como eu, não estavam presentes para votar a MP 905 do Contrato Verde-Amarelo, que precariza ainda mais os direitos dos trabalhadores. O debate agora será no plenário, espero estar de volta para combatê-la. Senador Vanderlan Cardoso, parabéns ao presidente Davi Alcolumbre e ao senador Anastasia pela edição do ato número 7 de 2020, que institui o sistema de deliberação remota do Senado Federal. Isso permitirá a votação remota em ambiente virtual. Vamos nos manter vigilantes, mas sem parar os trabalhos no Congresso. E o senador Oriovisto Guimarães, que diz: o sistema de decisão remota é importante no momento de pandemia do coronavírus, mas não podemos deixar com que os senadores queiram votar matérias sem acordo, como o PLN 4 de 2020, por exemplo. Acho que esse novo método deve ser usado apenas para assuntos realmente emergenciais, como guerra, calamidade pública e pandemia, conforme previsto no artigo 1º do ato número 7 do Senado Federal. Veja meu comentário sobre isso. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem insistido na necessidade de proteger os idosos, grupo mais vulnerável ao coronavírus. Nós teremos aí em torno de 20 semanas a partir do surto epidêmico, que serão extremamente duras para as famílias, para as pessoas. Cuidem dos idosos. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. É preciso ter muito claro que ligar o telefone para perguntar como é que está, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza. Não tem uma avó que não coloque um neto no colo e não encha de beijos.
pedir para que elas não os beijem, não os abracem, não dê colo, seria muito duro. Então, conversar, dialogar, procurar proteger. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. E nós voltamos a falar com a repórter Carla Benevides, que tem informações sobre as autoridades. Carla? André, estava prevista para logo mais uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com todos os ministros, exatamente para tratar de medidas de combate à disseminação do novo coronavírus. Mas após a confirmação de que o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, foi diagnosticado com a doença, essa reunião foi cancelada. O general Augusto Heleno é o 16º integrante da comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos diagnosticado com o Covid-19. Nessa comitiva também estava o senador Nelsinho Trade, que também testou positivo para o coronavírus. Após o diagnóstico dele, vários senadores fizeram teste e até agora todos os resultados foram negativos. Ainda estão sendo aguardados os resultados dos exames da senadora Simone Tebet e do senador Luiz do Carmo. André. Obrigado, Carla. E agora nós vamos conversar ao vivo com o jornalista Paulo Acrísio, que também é médico e está trabalhando em casa por medida de isolamento. Ele traz para nós mais informações sobre o combate ao coronavírus. Boa tarde, Paulo, é com você. Boa tarde, André. Estou aqui na minha casa falando para o celular improvisado como câmera. Uma discussão que se impõe, que se torna cada vez mais urgente, que surge uma decisão, é o nível de isolamento, que é cientificamente a única coisa possível de reduzir, de diminuir a velocidade da escalada do contágio, da contaminação das pessoas, sobretudo naquelas que são mais vulneráveis, como eu, no caso, que sou idoso, mas não estou falando aqui em causa própria. Tem surgido propostas de quarentena, que já vigoram em vários países, na França, por exemplo, na Espanha, onde as pessoas, até se vão à rua, os únicos estabelecimentos que estão abertos são farmácias, supermercados e as unidades de saúde. E a pessoa tem que comprovar por que está na rua, senão é multada, multas pesadas de até 600 euros. Bom, o fechamento de fronteiras, que também está sendo cogitado, sugerido aqui para o Brasil, me parece mais efetivo para evitar a sobrecarga do sistema de saúde, já que o vírus já está espalhado por contaminação comunitária. Já não se sabe mais estabelecer quem trouxe o vírus aqui para o Brasil, que as cidades. Talvez no Nordeste, no Norte, onde ocorrem menos voos, onde chegam menos voos internacionais, ainda vai demorar um pouquinho mais. Mas já estamos aqui, acredito que ainda na faixa dos 350 casos comprovados no Brasil. Mas eu queria pedir licença para contar uma história. Hoje é aniversário do meu neto mais novo, Lucas, um brasileirinho de 5 anos, que nasceu e mora em Oslo, na Noruega. Hoje era para que eu estivesse lá. Na quinta-feira passada, com a passagem na mão, eu liguei para minha filha, Clarice, e disse: minha filha, eu posso ir? Ela disse: pai, a situação aqui está muito séria. Foi muito triste não estar lá hoje, mas foi a decisão mais sábia, porque eu seria hoje lá um idoso exposto ao contágio. A Noruega hoje tem 1.473 casos comprovados, o sistema de saúde está sobrecarregado. E a minha filha tem uma tosse crônica, bronquite, está bem em casa, graças a Deus, mas enfim. Isso é para a gente mostrar que, como atinge a todos nós, profissionais da saúde, profissionais da comunicação, também somos ensinados a vida inteira: não se envolvam emocionalmente. Será possível? O que é mais importante, é a economia ou é a saúde? Parece que o coronavírus está nos obrigando a pensar e a cobrar soluções e alternativas, pensando exatamente na saúde da nossa população. Temos desigualdade social muito grande, muita gente na economia informal, inclusive muitos desabrigados. O caso do Reino Unido, que resolveu ir na contramão e esperar que uma grande parcela da comunidade, da população, se contaminasse para então gerar uma imunidade, eles resolveram já voltar atrás. E hoje fomos surpreendidos também pelo fechamento da fronteira entre Canadá e Estados Unidos. Vejam bem, é uma coisa impensável tempos atrás. Chama a atenção para a necessidade de confiarmos em fontes
seguras, como a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Não há nada que nos faça desconfiar que esteja sendo escondido alguma coisa de nós. Hoje eu vi uma notícia aqui do The Guardian, que é preciso ver com muita cautela, que haveria sido publicado por alguns médicos chineses que o medicamento Avigan, cujo princípio ativo é o Favipiravir, um medicamento japonês que já foi testado por alguns médicos chineses, teria ajudado, é um medicamento que já existe, já está à venda lá, aqui não é autorizado pela Anvisa, teria ajudado as pessoas a expelirem o vírus, quer dizer, de uma forma leiga, uma descrição leiga, porque agiria em cima de um componente do RNA do vírus. Mas isso não está seguro, não se trata ainda de algo comprovado pela ciência. A gente tem que olhar mais para o que nós podemos fazer aqui no Brasil. E o que nós podemos é comparecer à campanha de vacinação contra a influenza, que é chamada o vírus da gripe. São 3 vírus que serão cobertos por essa vacinação, que começa na segunda-feira, dia 23, nos postos de saúde. O que é importante? O que é importante para diferenciar daqueles que apresentarão sintomas do coronavírus, que são muito parecidos no início aos sintomas da gripe. E hoje eu tirei uma folga aqui, porque não é que eu possa ir à rua, estou aqui recolhido, mas eu fui a um posto de saúde para verificar como nós devemos proceder, não levar as pessoas doentes não levar para o hospital, não levar para a emergência, levar sempre para os postos de saúde, para ajudar a preencher as estatísticas que lá serão atendidos sem que tenham contato com pacientes de outras doenças. E aí eu queria mostrar para vocês como é que foi essa minha pequena visita lá, chamando a atenção. Qualquer dúvida, liguem para o telefone 136 do Ministério da Saúde, 136. André, eu vou pedir que vocês mostrem agora um videozinho dessa minha visita lá ao posto de saúde. Esse é o posto de saúde número 13 da Asa Norte, meu bairro, aqui em Brasília. Eles fazem o primeiro atendimento das pessoas que podem ter o coronavírus, mas até agora nenhum caso foi detectado. Baixe o aplicativo Coronavírus SUS no seu celular para saber qual unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Você vai ver logo 2 botõezinhos com a pergunta: como está a sua saúde neste momento? Outro colega nosso, o jornalista Fábio Henrique Guimarães, nos mandou um depoimento sobre como o coronavírus está afetando o comércio. Ontem à noite ele foi a um dos shoppings mais movimentados de Brasília, mas não encontrou quase nenhum suposto consumidor. As imagens que vocês estão vendo aí foram gravadas entre 8 e 9 horas da noite desta terça-feira, numa área central de Brasília, na parte norte da área central de Brasília. E me surpreendeu bastante, porque mesmo com o adiantado da hora, não era para ter essa visão de lojas completamente vazias e corredores completamente vazios. Isso me chamou bastante atenção. Realmente, na própria área de alimentação, são poucas pessoas e você anda e vê as pessoas no interior das lojas, os vendedores conversando entre si, e é realmente um ambiente muito triste, tenso, né? É uma situação, um ambiente tenso para onde a gente vai, porque é difícil você fazer compras, você andar e não conseguir se aproximar das pessoas e fazer um pedido de compras sem poder olhar diretamente, sem ficar constrangido com a situação e ver se a pessoa está mais perto de você, se manter na distância, pessoas com máscara, tudo isso cria um clima muito ruim, muito hostil. E vamos voltar a falar com a repórter Carla Benevides, que tem os últimos dados sobre a Covid-19 no Brasil. Carla? André, os dados atualizados pelo Ministério da Saúde até às 7 horas da noite de ontem são os seguintes: 8.819 casos suspeitos, 1.890 casos descartados, 291 casos confirmados e uma morte. E uma última informação: o decreto do governo pedindo ao Congresso Nacional o reconhecimento do estado de calamidade pública chegou agora que ao Congresso Nacional ele foi protocolado na primeira secretaria do Senado, mas segundo o secretário-geral da mesa do Senado, ele começa a tramitar pela Câmara. Será votado primeiro pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. André. Obrigado, Carla.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.